Olá, pessoal, boa noite. Estamos agora com mais um Pio Literário e dessa vez com um outro convidado, né? Semana passada nós tivemos a presença da Vanessa Alves com os livros dela. Hoje, Valdir Panassi vai conversar sobre o livro Além da Separação. E na próxima quinta-feira nós teremos um Pio Literário bem especial falando sobre inteligência artificial na literatura com o Flávio Oliva, hein? Então, sugestão que eu dou é já fazer a inscrição no canal, deixar inscrito para você poder receber a notificação na próxima quinta-feira, né? Então é isso aí. Valdir, muito bem-vindo ao Pio Literário e eu gostaria que você iniciasse se apresentando. Claro, obrigado, Ana, pelo convite. Meu nome é Valdir, né? Como vocês já devem saber aí. Eu sou publicitário, né, de formação há muito tempo. Eu sou muito entusiasta da filosofia também. Boa parte dos meus escritos, né, inclusive desse livro, ele reflete muito da minha leitura, da minha sedução pela filosofia, né? Mais recentemente, eu também fiz uma especialização em psicanálise. Né, na verdade, eu atuo muito como publicitário, essa é a minha carreira. E, né, já antecipando provavelmente a pergunta do porquê do livro, e o livro ele é um projeto que surgiu de mais uma necessidade de expressão, né, uma vontade até mais de ordem emocional, e que virou realmente essa obra. E daí eu estou nessa carreira de escrever, né? Uma prática realmente muito boa, muito gostosa, e é isso. E o livro, Além da Separação, só colocando, avisando a turminha aí, que na descrição do vídeo tem um link do livro, tá, gente? Quem quiser, é só entrar em contato. E é um assunto, né, que é um texto que aborda vários aspectos emocionais, né, marcantes, né, a separação. E é uma coisa tão em voga, né, Maldita? Tão famoso. Muito, né? Principalmente depois da pandemia, né? Estatisticamente, aí, quantos casais, né, se separaram em função do convívio muito intenso, né? O livro ele surgiu antes, né, muito antes da pandemia, né? Surgiu em meados lá de 2015, estamos falando, né, de 9 anos atrás ali. Sim. Uma vontade de... lógico, foi uma experiência que eu tive de um casamento e após a separação a gente, né, se vê assim, questionando muitas coisas, né? Acho que a nossa cultura ocidental, né, as ideias muito pregadas da igreja, né, das ideias cristãs, ele meio que empurra a gente, né, para a ideia do casamento, da família. E quando isso se desconstrói, né, como muitos casais acabam passando por isso, né, você acaba revendo muitos conceitos, né, revendo os conceitos de união, de casamento, de amor, de sofrimento, de dor, né. Eu acho que todo mundo deve passar por isso, quem vivenciou um término de um casamento ou de uma relação, né, seja lá quanto tempo durou, né, é realmente um impacto muito grande. E acho que vem muita coisa na cabeça, né, muita coisa, e foi através, acho que, de muita leitura, mergulhando em muitas questões, né, dessa separação, da dor, que acabou fomentando novas ideias, novas visões sobre o relacionamento, sobre o que é um casamento, o que a gente espera de um relacionamento, né? O que é saudável, o que pode ser melhor, né? Acho que, afinal de contas, a gente quer sempre buscar relações melhores e mais permanente, mais próspera, apesar que o amor e a paixão sempre nos pregam aí alguns tropeços, né? Mas a gente quer acertar, né? A gente quer sempre aprender com, não diria erros, né? Mas aprender com as experiências passadas, né? E acho que o livro é isso, é rever muito conceito. Acho que a gente acaba sofrendo muito, que a gente abraça umas ideologias, né?
Isso não vale só para o casamento. É isso, é isso que eu ia te perguntar. Você acha que o modelo de casamento atual ele já caiu por terra? Caiu, Ana. Eu acho que a gente precisa rever, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que precisa rever, principalmente, né? Eu tenho uma formação católica e até durante o casamento, quando eu acabei entrando muito nas questões das religiões, né? O próprio discurso cristão, católico, ele acolhe muito, né, os casais, assim, né? Mas, assim, depois que você se divorcia, e por várias questões, né, você realmente, acho que parece que não existe um discurso, um acolhimento para essa pessoa. E eu acho que o casamento, ele precisa ser revisto, sim, acho que o modelo, eu não sei, sabe? Eu acho que precisa existir outros parâmetros, outras concepções de uma relação saudável que não, às vezes, diante de todo esse romance que a gente pensa, né, de casar de branco, de igreja, né? Amor romântico, né? Eu acho que a gente tem que rever, né? Tá muito sofrido, né? Acho que as pessoas às vezes ficam numa relação justamente para manter uma ideia, uma questão, né? Às vezes de provar para os pais, provar para os amigos, para a cidade, para a igreja, né? Que você está casado e que aquilo é bom, mas às vezes tá sofrido, né? Eu acho que tem uma frase, acho que é do Nelson Rodrigues, que é bem provocativa, sabe? Eu vou falar, as pessoas podem se sentir incomodadas, mas é uma frase dele, né? Que o casamento é uma das melhores formas de acabar com o grande amor. Agora o pessoal vai passar. Eu acho que eu tenho que concordar com ele, hein? Aliás, eu queria fazer uma observação que, ó, as coisas que eu falo, gente, são coisas que, assim, são conteúdos que eu me sinto seduzido e tenho uma empatia, mas não necessariamente que eu faça isso, tá? Então, as minhas provocações sobre casamento, sobre relacionamento, sobre amor, elas são provocações de ordem filosófica, mas na prática eu sou normal, coxinha, como todo mundo. Eu tenho... e tudo mais. No meu novo livro, Um Dia Depois do Outro, tem uma conversa, né, entre vizinhos que acabam sentando na sacada, ela cinquentona, ele também, os dois separados, né, e eles começam a questionar essa coisa do casamento, né, e ela saiu de um casamento, assim, estava se reconstruindo, né, e ele não, ele já tinha se divorciado 2 vezes, né, e tudo mais. E um dos personagens fala que quando é jovem, a gente se junta, né, com outra pessoa, casa, não sei o quê, para depois se descasar quando se torna velho, né, quando chega aos 50 anos, porque cada um descobre que se perdeu por aí, né? Estou perdido. Eu acho que tem o ímpeto da juventude faz a gente abraçar muitas ideias, né, muitas coisas, e acho que a gente fazendo até uma crítica, né, aquilo que eu falo, né, não necessariamente eu faça isso na vida, mas acho que a gente desde, né, a minha geração, anos 80, anos 90, né, ela foi imerso por muito conteúdo americano, a ideia de casamento, né, um romance muito grande, né, a publicidade, né, eu sou publicitário, então eu entrei muito nesse universo, né? A gente vende a ideia da família feliz, da margarina, né? Aquela, todo mundo cachorrinho, os golden, né? Pra cá, todo mundo bonitinho. E o jovem cai nessa, né? a gente cai nessa e a realidade nem sempre é assim, né? Então é justamente isso que você falou da história. Eu acho que daí a gente começa a ver, rever, e às vezes descasa, mas eu acho lindo os casais que estão juntos até hoje, né? Nossa, eu acho muito fofo. Muito legal. Eu acho muito bacana quando vejo 2 idosos assim andando, mãozinhas dadas, assim. Eu fico pensando, nossa, que coisa maravilhosa. Mas é que a cabeça deles é diferente da nossa atual, né? Puxa, a nossa geração mudou muito, né, Ana? Mudou bastante. É difícil julgar qual que era a geração certa ou errada, mas a gente tinha uma configuração, sei lá, até meus pais, meus avós, né, do homem que saía para o trabalho, né,
que saía para fazer a lida, trazer o leite para casa, para as crianças, e a mulher aquela condição mesmo de cuidar do lar, uma certa submissão, né? Muita submissão, Sim. Às vezes no sentido de tolerar muita coisa, né? E daí você pode falar, mas né, as gerações dos nossos pais, nossos avós, né, ficavam, né, casados anos, mas né, às vezes você perguntou, um dos dois eram felizes, sei lá, né? Meus avós, por exemplo, eu falo com essa crítica, mas meus avós foi um casal muito... Nessa configuração, justamente, que eu estou falando, né? Minha avó em casa, cuidando do lar, mas extremamente apaixonados, né? Mas nem sempre assim, né? Eu vejo até casais velhos, assim, da geração dos meus pais, que eu acho que às vezes existe uma abnegação, sabe? Um dos dois abnega de muitas coisas que gostaria de fazer em função daquela união, né? Sem entrar em julgamento se é certo ou errado, mas, assim, sempre uma faca de dois gumes, né? São escolhas que você tem na vida e nem sempre um é certo, você está feliz nessa escolha ou na outra. Eu acho que existe ganhos e perdas em ambos os lados, né? Você abrindo mão, às vezes, de uma ideia, né? E é uma coisa que as pessoas não conversam entre si, né? Eu coloquei esses dois personagens conversando sobre esse assunto porque é uma coisa que ninguém conversa, né? Ninguém fala de separar, de divórcio, de ter mais de 20 anos casado, 10 anos casado, de repente, sabe? Ninguém troca essa ideia, né? E como foi para você escrever o livro com um assunto tão delicado que muita gente não consegue nem enxergar? Então, eu acho assim, é exatamente isso que você falou anteriormente, né? A gente acaba não falando muito, né? Então, assim, eu via muita coisa estranha, assim, isso que eu falei da ideia, né? De união, de vários sentidos, e às vezes eu queria fazer alguma crítica, né? Sobre o casamento, o quão difícil ele é, né? O quão você, às vezes, abre mão de algumas vontades que você teria em função daquela relação, daquela família, o que é absolutamente legítimo e bonito. Mas eram muitas reflexões, muitas. Daí eu comecei a colocar no papel, sabe? Eu nem tinha a pretensão de surgir um livro, né? Mas comecei a escrever com base em alguns pensadores, né? Fui buscar isso, né, em pensadores clássicos, em filosofia, fui buscar isso em religiões, né? Saber o que é o amor, quem inventou o casamento, de onde veio, né? O amor, o que é o amor romântico, especialmente, né? De onde surgiu, né? O que é a paixão, né? Da onde surgiu e, enfim, depois as questões do sofrimento, né? Depois da separação, como lidar com o sofrimento, com a dor, né? Como produzir diante do sofrimento, como você criar, como você ser muito ativo diante dessa dor, né? Porque você não fica aniquilado, né? Então, eu mergulhei nessas questões. Então, assim, nessas reflexões, às vezes não dá. E, assim, eu não sei se eu sou tímido, Ana, só vou fazer uma confissão. Não sei se eu sou tímido, eu não sei vender muitas ideias. Então, assim, eu não consegui expressar isso, às vezes, para uma pessoa, para alguns amigos. Eu conseguia fazer isso através da escrita, sabe? Fazer um pouco dessa crítica. Eu entendo. Tipo, eu vou dar uma alfinetada, mas escrevendo, sabe? Porque... Esse é o poder dos escritores, né? Exatamente. Assim, sabe? Daí surgiu, sabe? Fui escrevendo o que, por exemplo, as religiões de matrizes africanas têm a ideia sobre o casamento, sobre o divórcio, sobre o amor, né? O que os evangélicos, os espíritas, os hindus, né? Os hindus, eu sou uma pessoa que gosto muito da filosofia oriental, sabe? Do taoísmo, do budismo, do hinduísmo. Então, assim, eu acho que a nossa sociedade ocidental, capitalista, a gente tem uma ideia muito... A gente acaba sendo muito suscetível a esses princípios, né? E que no Oriente é diferente, sabe? Então, eu comecei a fazer essas análises e refletiu tudo no livro, né? Essa reflexão do que é o amor, né, no livro e tudo mais.
No final, pelo que você está falando, as pessoas acabam se juntando nessa ideia desse casamento que a gente conhece, né, em função de pressão social, né? Pressão... Muito, eu acho que sim. Eu acho que a mulher até mais, sabe? Assim, A mulher chegar aos 30 anos, não casou. não, ela nos casou e depois assim casou e se separou, sabe? Eu acho que Nossa, ela carrega uma coisa da culpa, né? Você tem muitas vezes pessoas muito próximas à mãe, critica muito, ou fica aquela crítica meio velada, né? Aquela coisa, puta, você tem culpa, né? Você não fez o suficiente. você Então, não foi uma boa esposa. você não foi uma boa esposa, né? Muito, uma Ou cultura. então chegar aos 40 anos, você não casou, você não teve filho. Nossa, é terrível, né? É terrível, exatamente. Eu acho que assim, essa coisa, né? Eu acho que tem muito da igreja também, de você precisa casar, ter filho, né? Você uma mulher, sei lá, com uma idade, né? Meia idade, 40, 50 anos, fala que nunca teve filho, né? As pessoas já, mas Nossa! por quê, né? É condenado, assim, né? Mas por quê? O que aconteceu de errado, né? Me conta a sua história, né? Então, E olha, eu vou contar um caos para você. Eu fui patinar ontem aqui no Centro da Juventude, sei. aqui no Jardim Satélite, no No parque, né? Parque industrial. Parque Industrial, Jardim Isso. América, né? Já tinha América. Aí eu estava patinando, encontrei com um grupo de patinadoras, umas amigas minhas, não sei o quê, e eu estava conversando com elas. Aí eu falei, né? Eu cheguei aos 60 anos. Aí ela, e seu filho, como é que tá? O Enzo completou 18 anos. Aí uma moça que não me conhecia, ela virou para mim e perguntou, pergunta indiscreta, com quantos anos você teve seu filho? Eu, 41. É porque eu tô com 45 e minha mãe fica me pressionando para ter filho. Exatamente. Nossa, mas é demais. Eu Aí lembro, eu né? falei, Quando, assim, a gente casa, daí assim, já a pressão de casamento existe, né? Daí você casa, beleza. Daí começa os familiares. E o filho, primeiro, meu né? Daí você tem o filho, primeiro. Sabe, é uma coisa assim, interminável. E isso acaba mexendo com essa coisa do casamento, né? Eu Valdir, acho. para Por isso que eu você, acho que tem que ser diferente. Pode é isso que eu perguntar. ia te perguntar. Isso que eu ia te perguntar. Na sua concepção, você que escreveu esse livro aqui, de tudo que você estudou, como que é o casamento ideal? Uma pergunta. Eu faço a crítica, mas propor um casamento ideal, eu acho que é bem complicado. Eu não conseguiria responder, mas eu acho que as ideias de você, por exemplo, o casamento tradicional, ele é muito permeado também pelo consumo, então gozado, então você tem que ter filho, daí o segundo filho, beleza, né? Uma ideia mais cristã, e depois você tem que colocar num colégio bom, você tem que ter um carro melhor e trocar por um carro melhor, e daí a casa tem que ser maior, puxa, eu quero um Golden, vamos ter um quintal maior, e fica uma coisa assim interminável, sabe? E morando junto, e aqueles atritos, né? E você tentando manter toda aquela ideia, né, da propaganda de margarina, porque isso é um conceito, né? É muito difícil. E às vezes eu acho que né, até lembrando agora aquela frase do Nelson Rodrigues, que o casamento é uma das melhores formas de acabar com um grande amor, porque eu acho que é isso, você fica tão mergulhado, você não tem respiro, você vive em função de satisfazer aquela ideia do casamento, aquela vontade da igreja, aquela vontade do capital, você quer ser promovido, você quer, né? A gente sempre quer mais, né, cara, para o casamento, a gente sempre quer mais, espera muito dos nossos filhos, e eu acho que essa ideia tá um pouco falida, eu acho que a gente tem que repensar uma ideia, respeitar as ideias de quem às vezes quer estar juntos, mas cada um morando na sua casa, por exemplo, sabe? Cada um morando na sua casa. E daí tem situações mais extremas que eu não faria, né? Mas acho absolutamente legítimo você pensar, casais que têm a relação aberta, sei lá, né? Você tem relações onde que a pessoa pode eventualmente se relacionar com outra. Agora é um tema sensível, né? O pessoal vai me matar. Você não Mas, colocou isso no livro, não, não, hein? isso eu não coloquei. Mas eu coloquei sobre você, às vezes, ter essas ideias, porque eu acho que vale a pena a gente pensar, sabe? Eu acho No assim, se fim, existe o amor, Ana, acho que o amor, ele sobressai a insegurança de um ciúmes, de uma pressão dos pais, de uma necessidade de consumo, sabe?
Eu acho que isso é o mais bonito, sabe? Né? Eu Para acho quem que tem essa acredita no coisa amor. também, tudo isso que você falou é sempre visando o futuro, né? A gente deixa de viver o presente Evoluir, né? pensando só no futuro. Aí o futuro chega, a gente nem percebe, porque você já está pensando no outro futuro, né? Mais para frente. É insano, exatamente. Aí gera Viajar, essa ansiedade, né? O pessoal fica falando da ansiedade, né? E a gente acaba esquecendo que viver o presente que é fundamental. Às vezes, de repente, um casal se dá bem, cada um na sua casa, mas estão juntos, são exatamente. companheiros, né? O companheirismo, né? Que Exatamente, a gente fica buscando. Eu acho, eu faço essa crítica, mas eu acho que, lógico, existem nessas configurações, alguns casais, eu vejo mais casais infelizes, eu não sei se é uma visão um pouco pessimista sobre, né, da minha parte, mas assim, quando eu vejo um casal casado, eu não consigo ver muita alegria, sabe? Eu consigo ver alguns protocolos, algumas coisas, mas isso não impede e aniquila casais que realmente vivem, né, de uma forma. Eu conheço alguns, né? Eu acho que é uma minoria, eu percebo que é uma minoria, mas que vivem de uma forma muito legítima, muito livre, né? Muito verdadeira do amor, né? Mas na grande maioria eu vejo muita tristeza, Ana, na boa. Eu vejo muita tristeza nas relações, nos casamentos, né, com os Será que filhos. as pessoas Muita não desunião. souberam escolher? Então, eu acho que às vezes até soube Verdade? escolher, mas às vezes sufoca um pouco, né? Eu não sei, eu já ouvi frases de pessoas, né, que falaram, se a gente, né, que se separaram, mas se a gente morasse, sei lá, isso são falas terceiras, tá? Não é fala minha. Mas se a gente morar separado, estaríamos juntos até hoje, sabe? Alguma coisa do tipo, sabe? Eu Eu já acho que ouvi essa de coisa algumas da pessoas. Eu acho que é essa coisa da individualidade, né? Quando a gente chega a um ponto de querer se separar da outra pessoa, é porque a gente já perdeu muito do que a gente era para manter, né, o casamento, né? Então, Exatamente. eu acho que é a individualidade que mexe bastante. Deixa eu ver aqui. Você acredita que através do seu livro as pessoas conseguirão enxergar a separação como uma oportunidade de crescimento pessoal? Acho que sim. Acho que certamente sim. Eu acho que a separação, acho que é uma mensagem importante, uma pergunta importante. O rompimento, a dor, ela te provoca muito, né? Lembrei até o título do livro do nosso saudoso Rubem Alves, que eu gosto muito, né? Ostra feliz não faz pérola, né? Tem até esse livro aqui, ó. Não sei se dá para ver. É um livro muito bom. Eu sempre releio meus livros. Ostra feliz não faz. Adoro reler vários livros. Acho que uma das questões é a minha capacidade intelectual, minha incapacidade, daí eu esqueço, preciso ler de novo. E acabo, às vezes, vendo novos olhares também sobre a mesma coisa que eu vi, né? E eu acho que realmente o livro ele provoca isso, né? De você, quando você se separa, o que acontece? Eu acho que muita gente vai se sentir empática com isso que eu vou falar. Você começa. Porque aquela doação é realmente uma doação muito intensa do casamento, né? Para a família, para os filhos, para tudo. Quando você se separa, você volta um pouco para si de novo, sabe? Assim, no sentido. Não vamos pensar em egoísmo, tá, gente? Mas você volta para si no sentido. Eu preciso me restabelecer emocionalmente, eu preciso dar sequência na minha vida. Então, eu preciso de motivação, né? E você começa a rever coisas das quais você gostava no passado, né? Sim. E que às vezes você não fez, não é uma crítica ao casamento, você não fez porque você é uma questão de prioridade, você se dedicou muito ao casamento, e você começa a fazer essas coisas, sabe? Por exemplo, eu sou um exemplo, o livro é um exemplo, né? É lógico que poder escrever durante o casamento, escrever outros temas, mas a dor foi tão grande que me provocou para a escrita, sabe? Aliás, começou numa terapia, olha como é legal, eu lembro que eu já fazia a terapia há muito tempo e a terapeuta me falou, Valdir, por que você não começa a escrever algumas coisas? Daí eu comecei a escrever poesias de algumas angústias que eu tinha, No sabe? próprio livro tem algumas poesias suas. Exatamente, tem até algumas poesias eu trouxe para o livro e assim,
é justamente isso. Você vai, né? Eu acho que a sacada do livro e das pessoas que acabam passando por isso é você realmente resgatar no âmago do seu ser coisas muito valiosas que foram esquecidas, sabe? E acho que aí começa uma coisa bonita de criação, de produção, sabe? No livro eu coloco, por exemplo, uma pergunta assim, inclusive eu li isso de um mestre espiritual, Siri Prembaba. Ele escreveu um livro que se chama Amar e Ser Livre. É um livro muito bonito. E putz, esqueci o que ia falar. Ele dizia muita coisa. Esqueci o que ia falar. Posso aproveitar que você Sim, esqueceu? então faz a próxima pergunta. Daqui a pouco eu lembro e falo. Tá. Não, eu vou ler uma das suas poesias. O pessoal conhecer. Agora eu lembrei, daqui a pouco eu falo. Tá. Não, vou se quiser falar agora, senão você vai esquecer, hein? Posso falar? Pode. Não, pode falar, fala da poesia depois. Não, depois eu leio a poesia. Pode falar. Senão você vai esquecer. Tá. Ele falava o seguinte, assim, ele falava muito de propósito de vida, né? Então, ele fazia a segunda... E é um exercício legal, todo mundo aí pode fazer, né? Às vezes, puxa, o que eu faço da vida? Às vezes até para empreendimento, né? Apesar que isso é um campo que eu acho sempre muito delicado, né? Você pensar em propósito para ganhar dinheiro, sei lá. Acho que tem que ser propósitos que falam com o seu ser, né? Então, ele fazia a seguinte pergunta. Quando você era criança, o que você gostava? O que você queria ser? Né? Geralmente, a criança, ela carrega muito de uma coisa muito genuína dela de ser. Então, eu sempre quis ser médico, eu sempre quis ser dentista, ou às vezes eu já ouvi mulheres falando, eu sempre quis casar, né? As crianças, né, brincavam de bonequinha, tudo bem, e tá tudo certo, mas eu acho que é essa pergunta, sabe, Ana, de você, quando no término, é voltar e fazer aquela pergunta para o seu ser criança. O que quando eu era criança eu queria ser? Sabe? Eu acho isso muito bonito. Eu acho que isso se dá no rompimento, assim. Gente, muito cuidado. Eu não acho que precisa romper, precisa ter um trauma para isso, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que diante dessa situação, porque a vida sempre nos coloca em buraco, sempre. A gente sempre vai... Eu acho que a produção, ela é assim, né? A arte é isso, né? Você tem músicas lindas, eu coloco aí no livro, né? Muitos cantores, Regina, Chico Buarque, Picasso, que os caras, Van Gogh, os caras criavam coisas lindíssimas, com muita dor, cara. Entendeu? Aliás, porque outra feliz não faz pérola, entendeu? A vida é pancada. É isso. Aliás, Picasso, a relação dele com as esposas dele é bem assim curioso, né? Porque De quem? Picasso. No início ele começava a pintar as esposas lindas, maravilhosas. Aí, de repente, quando ele já estava se interessando por uma outra esposa, né? Ele começava a pintar as mulheres de uma forma feia, sabe? Como quem diz, é um lixo, joga fora. Então, se você observar, tem uma sequência, né? O Picasso é separado por várias fases, né? Mas eu acho começa desse jeito aí. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a arte é uma coisa muito, né, que eu comecei a escrever. Eu sou fascinado por arte, porque assim, acho que a arte, qualquer expressão artística, ela acaba te provocando, porque a vida não basta, né? Eu acho que quando a gente vive muito assim no superficial, nas coisas que são inventadas, que a gente precisa cumprir, beleza, a gente está lá seguindo o ritmo, comprando o melhor carro, né? Indo viajar aí, tendo experiências, né? Postando muitas coisas na rede social, muitos sorrisos, mas no seu íntimo a gente vê, né? Muita gente com depressão, muita tristeza. Sim. E essa vida não basta, sabe? Então acho que a expressão artística, acho que todo mundo, acho que devia ter no colégio, sabe? Mas não essa pedagogia que a gente tem isso nas escolas. Acho que a arte, ela não é devidamente tratada, sabe? Eu acho que a arte, ela é uma válvula de escape, é um retorno para si, é uma coisa que a gente negligencia demais, sabe? E às vezes são nessas traumas da vida que a gente vai escrever, vai pintar, vai fazer uma porcelana, né? Vai fazer, né, bolo, às vezes quem tem muita habilidade na cozinha, vai
criar coisas através da culinária, né? Acho que tem coisas belíssimas que a gente acaba resgatando. Até a gente descobrir que o simples, que é maravilhoso, já passou grande parte da nossa vida e a gente pensando, eu preciso me tornar diretora de uma empresa. Fazer o sorrisinho, as selfies, né? As selfies, né? E assim, sabe, Ana, assim, fazendo uma confissão, assim, hoje eu estava num almoço com um grande amigo e a gente, assim, eu e ele, a gente é acometido às vezes por uma angústia, né, né, a gente está falando de emprego, né, de pessoas, principalmente na nossa idade, de ter dificuldade de ser recolocado, e o mercado corporativo ele é muito preconceituoso, né? E a gente é humilhante, né? A gente está falando dos amigos que procuram um trabalho, pessoas muito competentes que, né, com 40, 45, né, 50 anos, tem dificuldade para entrar no mercado e manda currículo e se submete a entrevista. E assim, né, para ganhar dinheiro, enfim, é uma coisa muito, muito cruel, sabe? É muito humilhante e acho que... Por isso que eu acho que a gente tinha de se apegar em coisas um pouco mais verdadeiras, sabe? Uhum. Acho que essa parada, acho que o livro traz um pouco disso, sabe? A gente desconstruir muita ideia de consumo. Por exemplo, uma coisa depois que eu me separei, que eu vim para o meu canto, para minha, né? Vim morar sozinho com meus filhos, né? Dividindo sempre a guarda, eles muito presentes na minha vida. Eu comecei a perceber, sabe? Acho que era isso que eu ia falar, me perdi também de novo, mas assim, em resgatar coisas que tinham muito a ver comigo, sabe? Lembrei o que eu ia falar. Eu tinha uma ideia de descomplexar minha vida. Então, assim, eu não queria ter muita, sei lá, serviço de streaming, internet, eu não queria ter o melhor carro, eu não queria, sabe, coisas que às vezes vão te dando mais dor de cabeça, né? Quando você vai agregando muita coisa na sua vida, você precisa administrar tudo aquilo, né? Sei lá, você compra 2 carros, 3 carros, tem seguro para ele, você tem lá, compra um monte de serviços, sei lá, diversos serviços você tem aí, você acaba tem que administrar muita coisa. Então, assim, o livro é uma ideia de desconstrução, sabe? Cara, uma ideia de um minimalismo, sabe? Mas um minimalismo mais bonito. Esse minimalismo aí que a gente vê, as pessoas só tiram... Também, eu acho, né? Tira lá alguns sapatos, né? As mulheres têm muitos sapatos, os homens muitas camisas, usamentos, mas acho o minimalismo de falar para si mesmo, cara, eu preciso de tudo isso, eu preciso, assim, ganhar tanto dinheiro, assim, eu preciso viajar o mundo tanto assim. Isso que eu acho legal. Cara, para que isso, meu? Isso aí é uma escravidão, sabe? Então, mas eu acho que isso aí também tem a ver com a idade, viu? Porque, por exemplo, eu vou agora... A juventude, né? A gente quer engolir o mundo. Então, agora em 2025 eu vou completar 60 anos. Se você me perguntar, Ana, o que você espera da vida? Sossego, tranquilidade, eu patinando. Se tiver que pegar minha bicicleta para ir patinar, pego a bicicleta. Eu quero viver no litoral para eu acordar de madrugada. Quero trabalhar da praia, entendeu? Quero trabalhar da praia. É engraçado isso. Agora, se você me perguntasse, Ana, quando você tinha 18 anos, entrando numa das 10 maiores agências do país de publicidade. Lembra, né? A gente é meio desse mundo, né, Ana? Ana, eu já fui lá na agência África, fui paquerar, eu queria trabalhar com esses caras. Então, mas se você entra nessas agências, o que eu pensava naquela época? Eu tenho que crescer na agência, eu tenho que crescer na publicidade. Crescer na firma, né? Tem que ser diretora, eu tenho que ser diretora, eu tenho que ser reconhecida, não sei o quê. Não sei. Aí hoje eu paro. Para que tudo isso? Mas as perguntas de entrevista que fazem, né? Esse dia, assim, eu sou publicitário, eu trabalho para algumas agências, mas eu sou autônomo. E às vezes fico vendo LinkedIn, e às vezes, não agora, mas antes, assim, mesmo autônomo, eu pleiteava alguns projetos, né, para trabalhar para algumas agências, tudo. E às vezes você tem que responder alguns formulários, e às vezes até fazer entrevista e tudo mais. E quando me perguntava, eu tenho 49 anos, né, perguntava, Valdir, e como você se vê
daqui 5 anos? Né? Do tipo, o cara quer que responda, eu quero gerenciar a equipe de marketing da agência, né? Eu quero fazer um projeto lá fora. Fala, cara, eu não vejo nada, eu quero ganhar, não quero que você me pague, eu trabalhar da praia, não quero nada, cara. Mas daí você fala, mas aí você vai no discurso, né? Porque você não consegue o projeto, né? Então você fala, putz, eu tenho muita habilidade, eu quero te ajudar nesse projeto de coordenar a equipe. Você fala uma baboseira para agradar. Gente, se alguém me faz uma pergunta dessa... É muito comum até hoje isso aí. Né? Eu viro e falo, daqui a 5 anos, eu quero sossego. Ana, isso que você falou, eu acho que é o lance também, a gente, né? Que você falou, vai fazer 60 anos, e você já deve ter percebido, né? Aí vocês jovens, pessoal que está entrando no mercado, aí o pessoal do digital, que quer fazer 6 em 7, ganhar muito dinheiro, planejamento, aí os coaches aí são bons nisso, né? Assim, tudo que a gente planeja assim, eu estou no ponto A, quero chegar no ponto B, né? Então, sei lá, quero ganhar o dinheiro, quero construir, comprar um terreno gigantesco, alguma coisa. Gente, você nunca vai chegar no ponto B. Assim, acho que a vida, ela vai... Eu não estou falando com assim, planejamento, minimamente, mas, assim, a vida vai te passar muito perto, sabe? Vai te passar. Então, quando o cara me pergunta daqui 5 anos, eu falo, meu amigo, não sei o que vai acontecer daqui 5 anos. Cara, tá vivo, tá aposentado. Eu acho que é isso da idade, a gente toma muita pancada, né, Ana? Não sei você, né? Não sei você, mas eu tomei muita pancada. Hoje em dia eu quero só publicar os livros, publicar os seus livros, os livros de outros autores, os meus livros, ter uma vida mais sossegada, de repente morar na praia, sabe? É só isso que eu espero, e dormir tranquilamente. Eu não espero nada, eu não espero ser bam de nada, não quero ser diretora de nada, eu quero ganhar o suficiente para eu poder viver sossegada. Né? Eu acho que isso até mudou um pouquinho, viu, na nossa geração, porque acho que a gente, quando você falou das agências, né? A gente queria muita diretora, tudo. Agora, e chefe, né? Eu tive a oportunidade de coordenar muita gente, fui coordenador de marketing, e assim, mas falam que essa coisa muito vertical, né? Essa carreira vertical já não é tão sedutora para a galera, para a mocidade agora, né? Eles não querem mais ser chefe, eles querem... eles querem ficar no digital também. Eles não querem mais saber de fazer faculdade, essas coisas. Não querem. Não querem mais. É a geração Z, né? A geração Z. E daí a gente tem uma questão muito, muito delicada, né? Porque eu acho legal isso que o digital trouxe, o mercado, realmente, a possibilidade de você ganhar dinheiro de uma forma muito remota, né? Dentro do seu, ali através do seu computador e através da web. Só que eu vejo uma galera muito sem formação, sabe? Sim, saindo. Isso, exatamente. Então, assim eu me formei, né? Entrei na faculdade em 96, terminei lá em 99, 2000, fiz pós-graduação, porque eu queria crescer na firma, eu queria ser rico, né? Você queria ser chefe. Você queria ser chefe. Eu queria ser chefe, né? Fui chefe também. Depois não fui mais, me tiraram. Então, assim, esqueci o que ia falar, mas, enfim, tinha toda essa vontade e agora... Essa galera, ela não quer mais isso, não quer. Lembrei o que eu ia falar. E de toda essa experiência, às vezes eu entro em reunião, e assim, onde eu trabalho com agência de publicidade, é tudo molecada, sabe? Eu sou, às vezes, o mais velho, Ana. Estou lá na reunião com a galera, eu sou mais... Eu vi no dia do lançamento do teu livro. Você viu? Cara, eu adoro o pessoal da Baré, da Alice, cara. Só a galerinha jovem lá, eu me senti assim, eu falei, nossa, que turma bacana. Cara, legal demais. Puta, eu fiquei muito feliz com isso. Puxa, da minha memória tá ruim. Daí o que eu ia falar? Me ajuda também, Ana, senão não tá me ajudando. Eu tô te ajudando. Tenta lembrar o que eu ia falar. Eu ia falar da trajetória. O pessoal não quer estudar, isso que é verdade. Tá, lembrei. Daí eu entrar em reuniões, assim, em várias agências, e assim, às vezes uma comunicação, saber se portar, saber falar, saber interpretar um texto,
saber escrever, cara, escrever sem erro, cara, sem abreviação, essas coisas acabam... E, assim, para mim, né, eu tenho muitas deficiências, não sou nada... o resultado do Enem, que só 12 alunos tiraram nota máxima na redação e um aluno que era de escola pública. A minha mãe ficou assim, ela falou, mas como só 12 alunos não sabem mais... Mudou muito, exatamente. Então, assim, mas aí que eu falo, isso que eu queria falar, mas assim, a gente teve uma formação muito boa, né? Então, a gente acaba se diferenciando, acho que isso é legal, a faculdade, a formação, ela precisa, sabe? Você lê alguns clássicos, seja da sua área, né? Acho que é muito bom esses fundamentos, sabe? Isso realmente se perdeu, você troca um livro, alguns clássicos, livros importantes para sua formação, para um podcast, né, cara? O pessoal gosta de podcast, né? Uma pessoa que é despreparada para falar, não sabe, interrompe o entrevistador, faz pergunta idiota. Mas é que nem eu, interrompendo você. Não, você... Não, aqui é diferente, aqui é 2 dinossauros, né, gente? Mas eu vejo o pessoal muito despreparado, né? Então, não sabe formular uma pergunta, né? Interrompe, falta princípios, né? E isso acho que a gente construiu, né? A nossa geração. A nossa geração ela era realmente mais focada. Pelo menos eu entrei na faculdade em 84. Caramba! Você é mais dinossauro. Eu estou falando para você. Você fez ESPM, né? Fiz a ESPM. Eu fiz uns cursos lá que era top. Meu, mas a ESPM só cabeçudo e rico fazia lá. Só inteligente e pessoa rica. Não, mas na minha época não era assim, não. Para você ver, a ESPM, na minha época, eu tinha passado duro, hein? Na FAAP e na ESPM. Olha, a ESPM era 1000 vezes mais barata do que a FAAP. É que hoje ela eu fiz pós na FAAP. Ela legal. É top do top. Né? De comunicação, as duas são muito fortes, né? São muito legal você ter feito lá. Nossa, muito legal mesmo. Eu tive aula com gente muito boa, viu? Assim, profissionais da área mesmo, né? Aí, de lá, eu estava no penúltimo ano de faculdade, aí eu entrei na Norton Publicidade. Que era uma na Norton? Lembro. Uma agência estrangeira, né? Não, a Norton era brasileira. Mas eu acho que depois eles fizeram parceria. Depois ela houve. Virou uma fusão, né? Aí eu já tinha saído. Legal. Onde que era a Norton? Na Rua General Jardim. Na boca do lixo, lá em São Paulo. Olha, que legal. Gente, era lá no centro de São Paulo, assim, sabe? Eu fui no Faria Lima, lá na África, né? Mas fui conhecer só. Não sei se já teve a oportunidade lá, donizando a Eu estava muito com o pessoal da Thompson, MPM, aí tinha o pessoal da Norton, que era tudo agências próximas, que né? Legal. Ia todo mundo no mesmo boteco, né? Para beber. Ia todo mundo lá. Aí, gente, vocês precisam fazer faculdade. Faculdade tem boteco, isso é muito bom. Pô, faz tempo que eu tenho que juntar aí a turma dos escritores aí para a gente ir para um boteco. Eu lembro de sair da faculdade e ia tudo sem dinheiro, né? Universitário, né? A gente juntava as moedinhas para comprar uma Brahma, né? E dividia lá os copinhos. Agora eu pessoal do Unital, um beijo. Pessoal, eu sou membro da Academia Taubatiana de Letras e as reuniões lá no prédio da Unital, acho que da Qual deles? Letras. Legal. Bacana, bonito o prédio. Então, você falou, você estava comentando, falou de propósito, né? E aqui, justamente aqui que eu selecionei a sua poesia sobre propósito. Eu vou ler para o pessoal para deixar registrado que vale a pena, gente. Que legal, vale a pena. Invulnerável. O barulho não me encontra, o insulto não me enxerga, o lamento não me corrompe, a dor não me machuca. Não tenho ouvidos para o grito, não tenho olhos para a raiva, não tenho compaixão para a lamúria, não tenho carne para a dor. Sou o rio transponível, céu permeável e água invisível. Seu exército sem resistência, homem sem governo, rei sem tesouros, navegador sem norte. Não me faço corpo, nem nego, nem mente. Tudo em mim transpassa. Não há eco, ressonância,
não há nada. Olha que bacana! Ah, eu escrevi isso? Cara, Como que você lindo, que escreveu lindo. É, isso? eu não conseguiria Aqui. recitar nenhuma das minhas poesias. Isso é muito lindo. Que legal que você leu, Ana. Poxa, você Não, sabe que eu acabo me deparando muito com o livro, por outras questões, mas essa poesia é muito boa e acho que é justamente isso que eu te falei. Acho que a vida, ela te causa tantos desafios, tantos rompimentos de diversa ordem, não só de relações afetivas, românticas, amorosas, mas desempregos, perdas de pessoas queridas e tudo mais. E você, com a maturidade e com o sofrimento, né? Acho que isso também é uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui. Você acaba sendo mais permissivo, sabe? Não deixando a vida passar, né? Então você não abraça muitas ideias, você aceita as coisas como elas são. E isso é absolutamente libertador. Gente, eu não cheguei nesse nível, tá? Mas são pensamentos. Isso aí é muito também do princípio do taoísmo, tá? O taoísmo, ele tem essa coisa realmente do tal, da leitura do Lao Tse, que foi realmente um dos fundadores do taoísmo, né? Realmente um pensador, uma alma grandiosa que surgiu, essa coisa de se desprender do desejo, se desprender das coisas materiais, sobretudo, e acho que a separação, o livro, ele traz um pouco disso, sabe? De você aceitar a vida como ela é, de você não ficar abraçando muitas ideias, colocar muitas exigências para você, muitas expectativas, né? É justamente isso, não ter ouvidos para o grito, é exatamente esse texto. Pô, legal, Ana, obrigado pela leitura. Ô, Valdir, tem uma pergunta aqui para você que eu até que formulei aqui, vou ler a minha colinha aqui. Você acredita que, em alguns casos, uma separação pode ser mais libertadora do que permanecer em um casamento? Você acredita que separação pode ser libertadora? Ou separação é só a dor mesmo? De que é algo que não deu certo, na cabeça que deveria dar certo? Eu acho que não, acho que é libertador, assim, mas assim, eu acho que tudo na vida, quando você opta por deixar aquilo, né? Eu acho que é um processo de liberdade, acho que para tudo, né? Às vezes isso pode se dar na vida profissional, né? Aquilo que a gente estava falando, de você querer tanto um cargo, ficar pleiteando, ou estar num emprego que você tem um salário bom, mas aquilo não te faz feliz e você fala, eu vou me separar disso. Eu acho que é absolutamente libertador. Eu acho que assim, o meu livro ele não conseguiu, eu acho, talvez eu não tenha tido a capacidade na época, e talvez hoje eu esteja ainda nisso, de fazer uma crítica muito contundente sobre o nosso pensamento ocidental, sobre o capitalismo, sabe? Porque a gente é muito permeado sobre ideias de consumo, de meritocracia, sabe, do ego, de que eu preciso, eu mereço, né? Hoje a gente, eu mereço mais, eu mereço isso, e isso é absolutamente opressor, né, do ponto de vista É psíquico, né? angustiante isso, né? Você tem que ser sempre o melhor em tudo, sabe? Então, acho que quando você se desapega desse sentimento, dessa proposta, seja um casamento, se realmente for algo legítimo, né? Uma vontade legítima, como de um trabalho, como, sei lá, de uma relação familiar, às vezes, de pai e mãe, eu não sei, eu acho que tudo isso que é artificial e você se propõe a se romper é absolutamente libertador. Acho que é libertador, sim. O casamento pode ser libertador, pode ser bom essa separação. Como pode ser bom ficar também, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu estou fazendo uma apologia de separação. Vamos fazer que todo mundo entre no nosso time. Separem! É verdade, Eu, da minha turma, eu fui o quarto, foi tudo junto, numa leva só. Não, eu acho que tem casamentos que dão certo, né? Mas eu acho que para esses casamentos que dão certo, sempre tem aquela coisa do limite, um respeito, né? Um respeito o outro. Eu acho e que não é uma coisa que ensino para a gente desde o início, né? A gente poder respeitar as outras pessoas, né? E assim, é legal, acho que é muito disso assim, eu também. estava até lembrando assim, de
uma colocação do Siri Prembaba, né, que é esse guru espiritual aí, ele fala assim, né, se a vida, a nossa tentativa de evolução, ela é uma escola, né, você está sempre nesse aprendizado, os relacionamentos são uma pós-graduação. Cara, porque eu fico impressionado como você escancara a sua psique numa relação, né? Como você está sempre, realmente, porque é um espelho, né? Uma relação com o outro, você vê muito de si no outro, né? O outro te fala muito de você, né? Tem algumas pessoas que dizem que a relação ela se baseia também na admiração, né? Então a relação acaba quando um perde a admiração pelo outro, né? Também, Tem essa daí. A admiração é um elemento muito fundamental, né? Nietzsche falava uma coisa até mais bonita, ele falava assim, se você quer saber se você vai ficar com essa pessoa pro resto da vida, faça a seguinte pergunta, seria capaz de conversar com ela a vida inteira? Então, assim, se você tiver vontade, acho que tem a ver com admiração também, vontade de conversar com essa pessoa, sempre velhinho, sabe? Sempre aquela vontade de sentar e conversar, porque a gente vê muitas relações de um casamento com muito silêncio, né, gente? Ninguém quer falar, porque é treta, né? Ninguém Mas quer se você faz assim o básico, cada um faz aí, lava a louça, faz as coisas, um deixa a toalha em cima da cama, molhada, coisinha. Mas a pergunta é, se você tiver tesão, vamos falar disso, se você tiver tesão por conversar com essa pessoa pro resto da vida, isso é um grande elemento, um alicerce que endossa fala, você está com a pessoa certa, sabe? Que isso é mesmo, é admirar, o lance de trocar ideias, entendeu? Não precisa ficar querendo comprar carro do ano, essas coisas, gente. Mais simples. Legal. Bom, acho que nosso tempo acabou. Valdir, deixa eu só falar para o pessoal, olha aqui o livro do Valdir, Além da Separação. Aqui na descrição do vídeo tem um link para comprar o livro, quem quiser conhecer o trabalho do Valdir, tá? E só complementando também, próxima quinta tem Flávio Oliva, e nós vamos conversar sobre a inteligência artificial na literatura. Então, Valdir, agora eu deixo para você fechar o nosso Pio Literário de hoje. Legal, mas antes, se inscrevam no canal, né? Não tem que falar isso, se inscrever, curtir, por favor. Vamos monetizar isso aí, eu sou publicitário também, gente. Então, gente, sigam o Valdir falou, inscrevam-se no canal. Inscrevam, nos sigam aí nas mídias sociais, por favor, vamos fomentar esse tema, acho que é importante, acho que as pessoas podem se sentir muito, atraídas aí, empáticas sobre essa questão e ajudar. Acho que é isso, acho que a mensagem é justamente essa. Às vezes a gente, para construir, a gente precisa desconstruir algumas ideias e acho que é isso, acho que quem está no divórcio, agora está numa relação nova, eu acho que a maturidade, as experiências fazem com que você tenha elementos para julgar o que é verdadeiro, sabe, numa relação, o que realmente faz valer a pena, né, e seguir adiante, né, acho que a gente como ser humano, a gente tem essa necessidade de relação, de estar sempre com o outro, e por mais difícil que isso seja, isso é um impulso, né? Uma pulsão de vida aí, fazendo uma citação de Freud, né? Essa busca do Eros, né? A gente sempre está atrás dessa fusão e a gente inevitavelmente sempre vai estar procurando confusão. Então, mas que essa confusão seja a mais bonita possível, né? Com bastante poesia, bastante liberdade, acho que é isso. Então tá bom, Valdir. Olha, eu agradeço muito a sua presença, sua participação. Pessoal, vou finalizando aqui. Um grande beijo para vocês, para quem assistiu. Quem ainda não assistiu, assiste quando já for postado lá no YouTube. Valdir, beijão. Beijo para você. Ana, obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo do gordo.